Na última mensagem, nós falamos sobre os requisitos que precisamos ter para herdar a vida eterna com Cristo. Hoje, iremos falar sobre os requisitos que não devemos ter, que não podemos ter, porque estes não herdarão a vida eterna. A palavra do Senhor é assim, ela ensina o que precisamos ter e o que precisamos não ter. Vamos conferir na Bíblia, a Santa Escritura deixada por Deus para nos guiar, através do Espírito Santo, que nos revela tudo o que está aqui escrito. Vamos começar conhecendo aquilo que não devemos ter em nossas vidas. Livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 12, fala assim. Preste bastante atenção. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 1. Olhos altivos. 2. Língua mentirosa. 3. Mãos que derramam sangue inocente. 4. Coração que trama projetos iníquos. 5. Pés que se apressam a correr para o mal. 6. Testemunha falsa que profere mentiras. E 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. E essa 7ª, Deus abomina. A palavra diz, a sua alma abomina. Esses requisitos não podem fazer parte da vida daquele que quer morar com Cristo, porque no céu não entrará. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a receita para que possamos nos livrar desse tipo de situação. Porque é bem verdade que muitas vezes podemos, sem querer, fazer algo que está aqui, né? E como vamos agir para que isso não aconteça? A palavra de Deus responde. Vamos lá, vamos continuar então no nosso estudo. Eu vou ler aqui uma parábola e você fique aí. Você vai entender perfeitamente, ao final, a receita para não cairmos nesses 7 requisitos que não podemos ter. 7 requisitos malignos, 7 requisitos que só agradam a Satanás. E nós queremos agradar a Deus. E é a Ele que sempre agradaremos. Em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 13. Vamos entender essa parábola para chegarmos na nossa receita. Vamos lá. Eis que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e ele ensinava por parábolas. E aqui ele diz: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas Andréia, o que você quer dizer com isso?
Primeiro vamos analisar, vamos fazer uma reflexão. Que terra nós somos? Mas como assim somos terra? É porque a palavra diz que o coração do homem é a terra. E quem é o semeador? O próprio Cristo. E quem é a semente? A palavra de Deus. Isso está escrito, sim. Mas vamos entender aqui primeiro. Quando nós nos dispusemos a ser uma boa terra, essa semente germina, ela cresce e ela dá fruto. Essa é a semente plantada pelo Cristo. Mas quando o nosso coração, porventura, é feito de espinhos ou de pedras, ou simplesmente o coração está aqui, mas tudo que vem fica do lado, não importa, é perdido, conforme a parábola. E o que nós vamos fazer para que nós tenhamos uma terra boa? Para que o nosso coração seja uma terra boa? Porque eu sei que não é fácil. Como eu disse antes, às vezes caímos nesse erro. O que eu vou fazer para não cair nesse erro? Vamos explicar cada uma dessas sementes. No livro de Lucas, capítulo 8, nós vemos a explicação dessa parábola a partir do versículo 11. Então veja bem, acompanhe comigo o raciocínio, que nunca mais nós iremos cair nesse quesito que aborrece a Deus. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Coisa linda, né? A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo seja salvo. Este é a beira do caminho. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O coração, então, é a terra. A semente é a palavra de Deus. E Cristo semeador, aquele que veio ao mundo para nos ensinar a andar como Ele. Pois bem, mas Andréia, ainda não entendi o que eu vou fazer para que eu não caia naqueles erros. O que tem a ver com essa semente? O meu coração é bom. Então, vamos à nossa receita. A receita é simplesmente o seguinte: se a palavra de Deus é a semente e o nosso coração é a terra, a primeira coisa que precisamos é o quê? Aceitar a palavra. Aceitar essa semente. Deixar que ela seja plantada em nosso coração, em terra. E essa terra, como eu sei se ela é boa ou não? A maneira da nossa terra, mesmo que ela não seja boa, mas ela passar a ser boa, tem uma estratégia. A primeira dela é aceitar. Eu aceito a palavra de Deus. Ela é luz para o meu caminho. Ela é a lâmpada para os meus pés. A palavra é verdadeira. Cristo a plantou em meu coração. Agora vamos lá.
quando você semeia uma semente. Vamos lá, planta lá uma sementinha de milho, de feijão ou de uma planta. O que a gente faz com ela? A gente fica olhando, né? A gente vai lá colocar água, a gente vê se nasceu algum matinho, a gente tira. E se é uma árvore, a gente fica esperando anos, às vezes, para ela crescer. E quando ela cresce, a gente fica assim, fruta. E a gente come aquele fruto, a gente se delicia com aquele fruto, alguns vivem daquilo, alguns dão para os amigos. Né? Lá em casa, meu bem vai dando, porque é muita fruta nos pés de fruta que tem lá. A nossa alegria é ver a fruta da árvore. Mas o que foi feito? Foi feito um cuidado. Ah, sim, André, mas quem semeou é que tem esse cuidado. Ah, agora que entra a nossa receita. Cristo semeou. Ele já fez a parte dele. E a outra parte que ele faz é ser o nosso advogado, o nosso ajudador. A palavra é a semente que foi plantada. E como então nós vamos fazer para que essa semente cresça, germine e dê frutos? Molhando, cuidando. Como que eu vou cuidar dessa semente, da palavra, para ela germinar? Facinho, facinho. Lendo, ouvindo. Porque existe um segredo na palavra de Deus. Quando a gente lê, meditando, quando a gente ouve, meditando, prestando atenção e querendo entender, entra o Deus Espírito Santo para ensinar, para nos convencer de toda a verdade. E aí essa semente, ela começa a germinar. E ela começa a transformar as nossas vidas. E no que ela vai transformando a nossa vida, agora eu te digo, é aí que o nosso coração passa a ser a boa terra. O nosso coração só é de pedra enquanto deixamos ser. O nosso coração só tem espinhos enquanto deixamos que eles estejam ali. O nosso coração só tem uma semente jogada à beira do caminho quando nós não damos valor a ela. A gente ouve e não se importa. Mas quando nós, com o nosso coração, cremos e aceitamos, ele passa a ser a boa terra. E aí sim, a palavra nos transforma, ela cresce, ela germina e passamos a dar frutos a 100 por um, que é a promessa do Senhor. Frutos a 100 por um, a 60 por um, a 30 por um. Uma semente, ela se multiplica de uma maneira que só Deus para fazer. Qual é a receita? A receita é essa: ler, ouvir, acreditar, querer, amar a palavra de Deus. Essa é a receita para não cairmos em nenhuma daquelas 7 situações que lemos no início. Só assim vamos conseguir herdar a vida eterna e adquirir aquilo que falamos na outra mensagem. Mãos limpas, coração puro. Só a palavra de Deus é que limpa, é que traz caráter. E nós vamos finalizar te ensinando mais uma coisa. Não só a você, a mim também, porque eu prego para mim. Senhor, repita comigo. Senhor, me dê um coração com uma terra boa. Que o meu coração não seja de pedra nem de espinhos. Que o meu coração não esteja alheio à tua palavra, mas que ele seja transformado agora numa terra boa, para que eu venha germinar, crescer, frutificar e chegar à eternidade para morar
contigo na glória. Que Deus seja louvado. Faça isso na sua vida hoje. Ore assim. Eu garanto que Deus vai te ouvir e vai fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.